Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje a gente vai conversar com a vereadora por Belo Horizonte, Macaé, Evaristo, do PT. Bom dia, vereadora, bem-vinda aqui ao Super N. Bom dia, obrigado pelo convite, bom dia a todos os ouvintes. Vereadora, queria começar falando, sobre um dos pontos que a senhora tem defendido, durante esse mandato, que é a questão da pluralidade, nas escolas, essa convivência, democrática, junto com a assistência social, a cultura. Como que isso tem sido trabalhado, de certa forma, nas escolas municipais aqui de Belo Horizonte, e a importância, de que, de certa forma, esse tipo de abordagem seja feita nas escolas. A gente sabe que a educação é a porta, de entrada para tantos e tantos sentimentos e comportamentos, positivos na nossa sociedade. Bom, Adriana, o direito à educação, e o combate a toda forma de preconceito, discriminação, as desigualdades, eu acho que é um ponto assim, muito importante, muito caro, o combate ao racismo, para o meu mandato, e tem a ver com a minha trajetória como professora da rede pública, como militante da educação e do combate ao racismo, da luta das mulheres. Eu acredito muito que a escola é um espaço fundamental para a gente construir a democracia. O Anísio Teixeira nos dizia que a escola, vamos dizer, é a máquina, é o instrumento de produzir sociedades democráticas. Isso porque na escola a gente garante a convivência com os diferentes, com as diferentes diferenças. Mas é preciso que se trabalhe, que se tenha um projeto pedagógico, que se tenha uma política educacional que se preocupe com essas questões. Eu queria dar um exemplo. Ontem mesmo realizamos um mandato, uma audiência pública para tratar da implementação da Lei 10.639, que inclui história e cultura dos africanos e dos afro-brasileiros nos currículos escolares. E uma das convidadas da audiência, ela deu um exemplo, porque Belo Horizonte, desde a lei orgânica, Belo Horizonte tem um dispositivo da lei orgânica que antecede a lei 10.639. Ou seja, a nossa capital ela já discutia a relevância, a importância do respeito às diferenças e do combate ao racismo, antes mesmo que isso fosse garantido por uma legislação no âmbito nacional. E se a gente avançou muito, o que a gente percebe nesse momento é uma certa estagnação nessa agenda. E isso tem consequências muito graves. Quando nós estamos observando os dados, por exemplo, da volta às aulas, da retomada das atividades escolares, isso não é um caso só de Belo Horizonte, mas é um caso no Brasil, Nós vamos observar que as crianças pretas, pardas, as crianças indígenas, as crianças com deficiência, aquelas jovens que moram nas periferias, é onde a gente tem os maiores indicadores de não retomada das atividades escolares, de evasão. E tem uma série de motivos, alguns externos à escola e outros internos. Então a gente sempre tem essa preocupação de como é que nós podemos contribuir para o debate educacional no sentido de ter projetos pedagógicos antirracistas, que sejam inclusivos, que garantam cada vez mais que a gente faça valer o direito à educação para todos e para todas. Para isso a gente tem uma série de agendas, mais especificamente nessa pauta, por meio do meu mandato, a Comissão de Educação estabeleceu no primeiro semestre um grupo de estudo. Nós fizemos uma ampla pesquisa sobre a condição da retomada das atividades escolares. Eu tive a oportunidade de divulgar esses resultados, acho que eu tive até aqui na rádio conversando, eu não sei muito bem com qual programa, mas mostrando um pouco esses indicadores. Quando a gente fala de combater o racismo e a desigualdade, a gente está falando em todos os aspectos, desde a garantia da infraestrutura, de garantir acesso à internet, à inclusão digital. Então, quero dar um exemplo. O nosso primeiro PL, apresentado e que não avançou na casa, mas a gente queria trazer esse debate para o município de Belo Horizonte, foi o passe livre internet.
Porque nesse contexto, né, que nós ainda vivemos de pandemia, estamos aí às voltas com a possibilidade de uma outra cepa, a gente avançar na inclusão digital para a população pobre, periférica, é fundamental. E para os estudantes da rede pública, que foram os mais prejudicados. Então tem uma série de agendas que passam pela luta das mulheres, né, que a gente foi encaminhando na Câmara Municipal. Mas eu queria destacar muito essa questão da inclusão. Agora nós estamos num momento importante que é do cadastro escolar. O mandato tem acompanhado isso. A gente tem recebido uma série de demandas de vagas por educação na cidade, muitas vezes não respondidas. A gente tem demanda para ensino médio, falta vagas de ensino médio, principalmente na periferia de Belo Horizonte. E a gente não pode fechar os olhos para isso. Acho que a nossa voz ela precisa ecoar, fazer valer, reivindicar os direitos da população. Vereadora, só para que a gente possa dar um pouquinho mais de dinamismo, nosso tempo aqui é finito, vou pedir só que a senhora seja, por gentileza, um pouquinho mais objetiva mesmo, para que a gente consiga fazer um pouco mais de perguntas para a senhora, até porque, repito, como nosso tempo aqui é muito, muito contado, fica melhor para quem está nos ouvindo, dando meu bom dia para a senhora também de maneira especial. A senhora tem uma experiência como secretária de educação, é uma educadora por natureza e está falando sobre essa questão do retorno às aulas, aquilo que muita gente aguardava com muita ansiedade. E a senhora tocou no ponto aqui da escola como um local de socialização para as nossas crianças e adolescentes e também como um lugar em que a gente consegue conviver com as diferenças, ou pelo menos em tese, deve-se conviver com as diferenças. E muitos dos nossos alunos foram muito impactados pela pandemia, pelo tempo em que ficaram sem aulas. Em alguns casos, 1 ano e meio, mais de 1 ano e meio, sem aulas presenciais, estudando dentro de casa. De maneira geral, nessa retomada, se continuar como está, se essa nova cepa não fizer com que as escolas sejam fechadas novamente, do ponto de vista pedagógico, o que tem que ser feito para que haja de certa forma, uma minimização desse prejuízo social que as nossas crianças e adolescentes viveram? Eu falo que a gente pode olhar para a nossa própria cidade, né? Nós já tivemos projetos aqui muito potentes que nos inspiram a pensar nesse pós-pandemia. Muitas vezes as pessoas pensam assim, bom, com a pandemia as crianças não aprenderam nada, os jovens não aprenderam nada, né? Aprenderam, tiveram muitas aprendizagens, nem sempre aquelas que são operadas pela escola. Mas se a gente olhar para esse jovem, para essa criança, né, e dialogar, nós vamos ver que ela aprendeu muitas coisas, né? Por exemplo, lidar com a crise, né? Lidar com perdas na família. E a escola precisa ter escuta. Eu acho que o primeiro ponto é a capacidade de escuta, de acolhimento para essa criança e para esse jovem. Segundo, gente, nós precisamos avançar em políticas de educação integral, né? O tempo é um aspecto importante. BH já teve 50% das crianças do ensino fundamental em atendimento em tempo integral. E hoje não tem mais. Assim como nas creches, nós tínhamos atendimento em tempo integral para as crianças de 0 a 3. E hoje não temos mais. Isso impacta fortemente, né? Essa visão também de que a gente pode aprender na cidade, fazer com que as crianças acessem espaços culturais, como museus, bibliotecas, outros espaços de aprendizagem na cidade, esse também é um aspecto muito importante, porque a pandemia cerceou do acesso, né, à escola, mas também cerceou as crianças de uma série de possibilidades de experiência, de circulação na cidade. Então, eu penso que olhando para a própria história de Belo Horizonte, dos projetos aqui desenvolvidos, a gente tem pistas para avançar nesse momento da pandemia. Mas, sem sombra de dúvida, eu defendo a ampliação da educação em tempo integral. Agora, vereadora, partindo também do ponto de vista do professor, falamos sobre o aluno, mas também vamos falar do professor. Nós tivemos, inclusive, esse ano uma greve dos professores da rede municipal de ensino, que cobravam, né, a questão, melhorias nas questões de infraestrutura para esse retorno às aulas e tudo mais, para cumprimento dos protocolos da Covid-19. E além disso, a gente sabe, né, que o professor ele precisa cada vez mais ser valorizado, não só em termos salariais, como na área de capacitação e tudo mais. Como que a gente pode olhar para o professor nesse momento, hein?
Bom, primeiro, os professores, eu acho que nós vivemos sob um ataque, né? Eu falo nós porque sou professora também. E entendo que a gente vive um momento muito difícil, questionado na nossa liberdade de docência, na nossa liberdade de expressão. Muitas vezes alguns setores tentam, né, destruir a imagem dos professores, que sempre foi muito respeitada nas comunidades. Então, eu acho que tem essa questão. E a pandemia impôs, né, aos professores uma jornada de trabalho, né, enorme. Por exemplo, nós temos professores, eu tenho colegas de trabalho, professores, que tinham, por exemplo, 22 turmas, professores de artes que trabalham, tem 2 cargos, tem 20 e tantas turmas, porque às vezes tem uma aula em cada turma, e ele tinha que ter 22 grupos de WhatsApp, operar informação para 22 grupos de WhatsApp. Então, o professor passou a receber mensagem, a trabalhar manhã, tarde, noite, e isso não foi considerado, né, muitas vezes, pelos governos e, no caso aqui, pelo executivo municipal. A situação das escolas também, logo no início, a nossa pesquisa mostrou que um percentual grande de escolas da rede municipal, naquele momento de proposição de retomada das atividades, não cumpria os critérios do próprio protocolo da prefeitura. Então, os professores estavam denunciando, né, denunciando essa situação e, na verdade, cobrando, porque nós ficamos mais de um ano, né, em situação de pandemia, e uma série de iniciativas que deveriam ter sido tomadas ao longo de 2020 não foram tomadas, né? Só se começou a movimentar quando falou, não, agora nós vamos retomar as atividades escolares. Então, aí começou a se pensar na infraestrutura que precisava garantir, né? Nós vamos fazer uma audiência pública ainda esse ano para tratar do Fundeb. Nós estamos vivendo uma questão muito séria em relação ao Fórum Municipal de Educação, que não tem tido acesso efetivamente às prestações de conta do Fundeb, e nós estamos querendo entender um pouco essa distribuição dos recursos, porque a forma de prestação de contas, uma prestação de contas anual, como vem sendo feita, não tem atendido, né, aqueles que acompanham a política educacional, para a gente saber efetivamente para onde estão sendo direcionados esses recursos. Então, fiquem atentos aí, os professores, trabalhadores em educação. O recurso do Fundeb ele é fundamental, especialmente para garantir aos professores a remuneração, condições dignas de trabalho. Nós vamos tratar ainda dessa pauta nesse ano de 2021. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Vereadora, são perguntas objetivas, respostas igualmente objetivas, um ping-pong com a gente aqui, pode ser? Dura professor fazer ping-pong, só professor de educação física. Jornalista também é difícil, tá, vereadora? Eu já tenho que confessar. Vamos então, começando com o bate-pronto, educação em tempo integral. Prioridade absoluta. Primeira experiência como vereadora. Impactante. Impeachment do prefeito? Acho que é assoberbado. Presidente da Câmara, Nelly Aquino. Mulher importante. O PT em 2022. Lula presidente. Macaé Evaristo em 2022, candidata a deputada? Nós estamos discutindo no âmbito do partido. A senhora foi muito mais objetiva do que a gente poderia pensar nesse ping-pong com a gente aqui. Vereadora Macaé Evaristo, do PT, nossa convidada de hoje aqui no Café com Política. Vereadora, obrigado pela participação. Prazer falar com a senhora. Obrigada, gente. Bom dia. Um ótimo dia para você. Macaé Evaristo, vereadora do PT, conversou agora há pouco conosco.